Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 16 de fevereiro, e estamos celebrando o sexto domingo do tempo comum. E com ele nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, e os versículos de 17 a 37. Pegarei alguns fragmentos importantes desse texto que ainda nos diz sobre o Sermão da Montanha, o quinto capítulo de Mateus, uma verdadeira catequese sobre o reino de Deus. Jesus que está anunciando esse evangelho do reino às multidões, juntamente também com seus discípulos. Um dos fragmentos que gostaria de destacar desse santo evangelho é quando Jesus diz: "Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado. Aquele que disser louco será condenado ao fogo da geena. E, por fim, entre em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele." Caros irmãos e irmãs, as leituras deste domingo, elas apontam para uma religião que deve brotar de nosso coração, e não apenas da prática externa. Jesus chama a atenção para que a nossa justiça, ou a nossa religião, deve superar, deve ser maior a dos escribas e fariseus, uma religião de aparato externo. Jesus, então, criticava duramente essas manifestações externas de religiosidade dos fariseus. Mas é também indispensável que tudo isso seja complementado por uma vida verdadeiramente cristã. Jesus não está simplesmente criticando essa prática da justiça ou da religião dos escribas e fariseus. Ele também quer propor um novo sentido que tem a religião para nós. Por isso vamos observar algumas advertências que o próprio Cristo vai nos dar no Santo Evangelho de hoje, né? A expressão quando ele fala "não vim abolir", significa, portanto, que Jesus não poderia abolir a palavra revelada pelo próprio Deus e nem ir contra a tradição na qual ele mesmo nasceu como judeu. E ele, portanto, é a palavra de Deus encarnada por nós, para a nossa salvação. Mas ele veio dar um pleno cumprimento. O que significa isso? Que Jesus realiza as profecias. Ele é a realização de todas as profecias, porque o nosso Deus é um Deus que realiza aquilo que promete. E assim fez várias promessas no Antigo Testamento em prol do seu povo e a salvação também da inteira humanidade. Com isso, ele não só se propõe a cumprir a lei e os profetas, mas também ele quer levá-la à perfeição. Isto é, ele quer dar o verdadeiro sentido à vida religiosa contra um uso, assim por dizer, legalista que os mestres haviam transformado a palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus não diz aquilo que as pessoas, ou não é condizente com aquilo que as pessoas estão simplesmente falando ou vivendo. A palavra de Deus tem outro sentido. Então Jesus se coloca como se fosse o novo Moisés, que sobe essa montanha para ensinar, e um grande catequista que nos instrui, nos faz compreender o mistério mesmo de Deus. Então por isso ele fala, nenhuma só letra ou vírgula será tirada, portanto, da lei. Jesus é fiel ao projeto do Pai. Ele é o primeiro fiel à palavra do Pai. Então, é o sentido, portanto, que tem de nós promovermos essa lei no sentido pleno do termo, vinda de Deus, e não simplesmente desprezar o sentido da lei. Então Jesus não veio destruir a lei, mas dar-lhe, por seu ensinamento e por seu comportamento, uma forma nova e definitiva, na qual se realiza, portanto, plenamente aquilo que a lei, portanto, quer nos encaminhar, quer nos direcionar. Portanto, nenhum pormenor da lei pode ser omitido. Jesus, pelo contrário, ele quer que cada ponto, cada letra desta mesma lei possa ser entendida, vivenciada ou aplicada na própria vivência concreta da religião. Portanto, o amor em que já se resumia essa antiga lei, já estava presente esse amor, que
que é o sentido da lei antiga, torna-se agora o mandamento novo e inesgotável de Jesus. Ou seja, é o cumprimento de toda a lei. Não usar simplesmente a lei ou a palavra de Deus com argumento de conveniência, ou simplesmente para atender aos nossos caprichos, e esse aparato externo de religiosidade que tinha, portanto, os fariseus, os mestres da lei, os doutores na época de Jesus. Outro apelo que Jesus faz também, muito importante, no Evangelho de hoje, é que ele exige de nós um testemunho, ou seja, praticar e ensinar aquilo que a lei, portanto, nos orienta. Essa expressão reflete, então, o que Jesus queria, na verdade, combater ou se opor a uma forma de hipocrisia. Ou seja, ele quis ensinar como praticar esta palavra, como praticar esta lei. Então, nem todo aquele, portanto, que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que praticar a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, não basta simplesmente ter o conhecimento da letra, ter o conhecimento da lei, como alguns fariseus e mestres da lei tinham de fato. Jesus reconhecia que eles tinham conhecimento da lei, porém é uma lei sem um espírito, sem uma vivência, sem um testemunho. Era um conhecimento desvinculado de um testemunho, um conhecimento simplesmente racional. Um outro apelo forte nessa catequese que Jesus nos faz é a vossa justiça e a deles. Deve superar a justiça deles, dos mestres da lei, dos fariseus, dos doutores. Então a justiça que Jesus propõe não se fundamenta na observância, mas na superação da lei. Não é uma observância simples de uma lei ou de alguma coisa que esteja fora de nós, mas que nunca entra verdadeiramente em nós para nos transformar. A palavra de Deus, como o Salmo 118 quer mesmo dizer, né, é uma palavra eficaz. Ou seja, ela não volta, como dá a imagem também o profeta Isaías, para Deus, sem ter realizado a sua função, o seu papel. Então, não pode ser comparada essa palavra, ou essa justiça mesmo de Deus, né, que é a justiça dos mestres da lei, os fariseus, não pode ser comparada com a justiça de Deus. Então, estes se orgulham de cumprir simplesmente todos os mandamentos, mas eles não têm o espírito, ou seja, falta-lhes a misericórdia, falta-lhes o amor. O que dá espírito propriamente à lei é a misericórdia e o amor. E toda a vida de Jesus é permeada por esse sinal da misericórdia e desse amor. Daí Jesus, portanto, exigia também um mandamento, um dos 10 mandamentos, que é o quê? Não matar. Então ele vai dizer, não matarás. Já está presente isso no Êxodo, né? Êxodo 20, 13 e Deuteronômio 5, 17. Mas não basta também não matar o irmão. Também a ira, o insulto, o desprezo são formas de morte, que muitas vezes nós usamos, né? Patife, imbecil, tolo, expressões que muitas vezes, no momento de ira, nós usamos em relação às pessoas. E aí não a tratamos com um amor de misericórdia. Portanto, aí está um fundamento mínimo de qualquer relação, ou seja, é deixar o outro viver, é considerar o outro na sua dignidade. Isso, portanto, nos ajuda a evitar todo desprezo e insulto e não sermos também dominados pela própria ira. Tratarmos com misericórdia. Então, lembremos-nos que a misericórdia deve sempre triunfar sobre o juízo, mas muitas vezes o nosso juízo é temerário e também, muitas vezes, um juízo de condenação em relação aos irmãos. Por isso, essas expressões, que são expressões baixas na época de Jesus, né? Patife ou tolo, são preconceitos que muitas vezes nós criamos no nosso interior contra os nossos irmãos. Isso já existia na época, portanto, de Jesus. Podemos observar que as guerras e violências, elas começam não fora de nós, mas dentro de nós mesmos, quando nós decidimos tratar as pessoas assim, sem preservação da vida, e não vendo, portanto, a presença de Cristo nelas, e nem que a vida delas também é um dom que Deus concede a cada um de nós. E também essas pessoas com as quais, muitas vezes, nós não estreitamos uma relação tão saudável assim, ou tão caridosa assim. Aí temos uma imagem muito típica, que é nossa também, de levar a oferenda diante do altar. Jesus chama a atenção a isso, que já era presente, né, nas sinagogas e também no templo em Jerusalém. A oferta que levamos diante do altar não pode ser uma oferta falsa. Isso já era denunciado pelo profeta Isaías no primeiro capítulo já. Então,
Uma oferta injusta não agrada ao Senhor. Portanto, antes de levar a oferta a Deus, é melhor o que? Fazer um gesto de lavar as mãos. Isto é, ir ao encontro do irmão para se reconciliar com ele. Até mesmo nós, sacerdotes, quando vamos apresentar a oferenda ao Senhor, diante do altar, o pão e o vinho, que vão ser consagrados no corpo e sangue do Senhor, nós lavamos nossas mãos, em sinal de purificação e de reconhecimento da nossa fragilidade e poder tocar o corpo e o sangue do Senhor. O outro comportamento ligado, portanto, aos mandamentos que Jesus chama a atenção é o adultério. Não cometerás o adultério. Uma lei, portanto, que proibia o adultério, também presente em Êxodo 20, 14 a 17. O adultério, portanto, significa romper um laço familiar, significava também romper a própria aliança com Deus, não simplesmente romper um laço familiar, mas também romper a aliança com Deus, porque estamos aí transgredindo a sua própria palavra, né? Isto é importante respeitar a si mesmo, respeitar a mulher, respeitar o outro, respeitar também os sentimentos do outro. Uma outra interessante ideia que Jesus nos dá também é no que diz respeito ao olho, né? O que é o olho? Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, vinculando o olho ao pecado, que mostra exatamente que os olhos foram dados para que possamos ver. O verbo ver na Bíblia tem um significado teológico muito rico. Então, eles são a porta do coração e da alma, os nossos olhos. E na Bíblia, então, o olho era exatamente como o coração indicava a pessoa inteira e a sua conduta. O olho e o coração, indicando a pessoa inteira e a sua conduta, também reúne aí e orienta a própria direção, particularmente a relação com o próprio Deus. Então nós olhamos para Deus, né? Dirigimos nosso olhar para Deus, nosso olhar suplicante para Deus. Pode expressar a nossa comunhão com Ele, mas depende também da intenção do nosso olhar, para saber como pensamos sobre alguém ou alguma coisa. Muitas vezes o nosso olhar é um olhar distorcido, malicioso em relação ao irmão, de rejeição, ou muitas vezes um olhar pecaminoso em relação ao outro. Então, estamos falando, Jesus está fazendo uma catequese sobre palavra e gesto. O que ele quer? Mostrar que a religião precisa de duas coisas, o conhecimento da palavra e, ao mesmo tempo, o testemunho. É um gesto. Daí findar com esse apelo. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Ou seja, a lei dada por Deus, ela continha os mandamentos positivos, mas também alguns mandamentos corretivos que os judeus deviam cumprir. Graças a Deus que Deus nos concedeu esses mandamentos, porque pode corrigir muito os nossos vícios e melhorar também a nossa relação com Deus, conosco e também com os irmãos. Para concluir, podemos dizer, caros irmãos e irmãs, que ser cristão é, antes de tudo, amar nossos irmãos mais próximos, mesmo que eles nos façam mal. É servir, é sair de si mesmo, sempre disposto a ajudar quem precisa e partilhando também com essa pessoa o seu tempo, a sua atenção, direcionando o seu amor para ela. Ou seja, é fazer tudo isso sem esperar uma recompensa, um amor abnegado, com todo o amor, tratando então os outros como se gostaria de ser tratado. Finalmente, ser cristão é ver no irmão mais necessitado a presença de Cristo. Assim a nossa religião será autêntica e a palavra de Deus será eficaz em cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo, dos nossos beatos, Padre Victor e a Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.